Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Nesse vídeo nós vamos falar da análise fundamentalista contábil da Ambipar. É uma empresa que presta serviços ambientais, é uma empresa que abriu IPO recente na Bolsa de Valores. Então, com os dados, então a gente tem os dados aqui do último trimestre aqui de 2019 e o segundo trimestre do ano de 2021. Então, nesse intervalo de período, nós vamos desenvolver uma análise aqui financeira da empresa. Bom, aqui vamos começar a falar do balanço patrimonial. Aqui a gente consegue verificar as três divisões fundamentais de um balanço, que é o ativo total, o passivo total e o patrimônio líquido. Bom, o ativo total representa o total de riquezas da empresa, ou seja, os seus bens e direitos que ela tem a receber. Nós conseguimos analisar daqui que ela está numa evolução crescente, ou seja, o volume de riqueza da empresa vem crescendo período pós período. E o passivo total, que é a barra laranja, são as obrigações que a empresa tem a pagar com terceiros. Aqui ela vem estagnando, deu uma diminuída em relação ao endividamento em 2020. 2021 teve uma leve alta e aumentou consideravelmente aqui em 2021 por relação a empréstimos e financiamentos. Em relação ao patrimônio líquido, aqui do patrimônio líquido nós conseguimos analisar que a barra cinza. Patrimônio líquido é o dinheiro investido pelo sócio e acionista. O volume é baixo no ano de 2019 a 2020. Aqui no terceiro trimestre de 2020 começa a aumentar e fica no mesmo volume financeiro aqui do último trimestre de 2020 ao segundo trimestre de 2021 com pouca evolução. Aqui então, para a gente dar uma geral aqui na análise do balanço patrimonial, o volume de riquezas financeiro é maior em relação ao endividamento e o patrimônio líquido. E o endividamento da empresa vem aumentando e ultrapassando aí o patrimônio líquido. Aqui no terceiro trimestre, a empresa está sendo mais financiada com recursos de terceiros do que com recursos próprios, que é o dinheiro investido pelos sócios e acionistas. Bom, vamos falar um pouquinho do caixas equivalentes. Caixas equivalentes é o dinheiro que a empresa tem disponível agora para ela utilizar para qualquer fim com finalidade operacional para a empresa. Bom, a gente consegue verificar traçando uma linha de tendência imaginária que está numa tendência de alta. Teve uma evolução forte aqui do segundo trimestre de 2020 ao terceiro trimestre e começou a dar uma caidinha aqui até o primeiro trimestre de 2020, tendo uma forte alta aqui do volume de caixa da empresa no segundo trimestre do ano de 2021. Bom, a gente tem contas a receber, que são as promessas de recebimentos de cliente, ou seja, são as vendas a prazo. Nós traçando uma linha imaginária que está numa tendência de alta, ou seja, o volume de vendas da empresa vem crescendo. Então as promessas de vendas, as vendas com promessas de recebimento através de vendas a prazo vem aumentando no mesmo nível proporcional. Nós vamos analisar no DRE a questão das vendas da empresa. Bom, aqui tem outro contas a receber, então aqui a gente considera que ficou repetido. Bom, vamos falar um pouquinho da composição do passivo. Passivo são as obrigações que a empresa tem com terceiros. Bom, eu dividi aqui o passivo entre passivo circulante e não circulante, que é a dívida a curto prazo e a dívida a longo prazo da empresa. Para a questão de fluxo de caixa, o ideal é sempre que o volume financeiro de dívida da empresa esteja alocado no não circulante, ou seja, acima de 12 meses, porque assim a empresa tem tempo de gerar vendas, ter tempo de receber de seus clientes, gerar caixa e honrar esses compromissos com tranquilidade. Bom, aqui de 2019 até o primeiro trimestre de 2021, teve pouca variação entre o não circulante e o circulante, ou seja, praticamente 50%. Ficou para curto prazo, outros 50% para longo prazo. Destoando aqui em 2021, no segundo trimestre, isso aqui é um empréstimo, financiamentos que a empresa captou, e esse empréstimos e financiamentos ela jogou para ser pago, a maior parte desse volume financeiro ela jogou para ser pago a longo prazo, visando, claro, o fluxo de caixa da empresa, porque para ordenar, né, o tempo de recebimento de seus clientes, para poder gerar dinheiro, para poder pagar esses empréstimos com tranquilidade.
Bom, aqui a gente tem a composição dos empréstimos, está bem parecido com o passivo total, porque praticamente aí, maior parte da composição do passivo total da empresa é de empréstimos e financiamentos. E aqui a gente consegue analisar, aqui no último trimestre de 2021, o volume financeiro de dívida de empréstimos e financiamentos que foi alocado para longo prazo. Então, novamente, a empresa aí visando a questão do fluxo de caixa dela, para poder ficar adaptado, o recurso para a empresa ter recurso suficiente para poder pagar esses empréstimos e financiamentos em dia, para ela poder trabalhar o seu caixa, para poder gerar dinheiro, para poder pagar e honrar os seus compromissos com os bancos e financeiras, para não gerar aquela bola de neve, juros sobre juros, e a empresa se complicar. Bom, aqui a gente tem a participação dos empréstimos no capital investido. Aqui a gente verifica o percentual que é empregado na empresa de empréstimos e financiamentos em relação ao capital do patrimônio líquido, que é o capital próprio da empresa. Aqui a gente tem a linha de 50%. Quando está acima de 50%, quer dizer que a empresa tem mais empréstimos e financiados, tem mais empréstimos e financiamentos financiando a empresa do que recursos próprios, que é o dinheiro investido pelos sócios e acionistas, que não é uma situação muito legal. Para a questão de análise financeira, o ideal é que a empresa seja financiada mais com recursos dos sócios acionistas do que com recursos de terceiros, salvo em situações de empresas estatais. Mas em caso aí, o cenário ideal mesmo é que a empresa tenha mais recursos dos sócios do que recursos com bancos e financeiros, a não ser que a empresa tenha que atender uma demanda muito grande de clientes. Ela não tem estrutura, os sócios não têm estruturas financeiras, então ela precisa ir para o mercado e captar empréstimos. Bom, esse período aqui, maior parte, o período entre o quarto trimestre aqui de 2019 até, que aqui ficou muito junto, então ficou um pouquinho confuso, até o segundo trimestre de 2020, a maior parte dos recursos aplicados dentro da empresa são advindos de empréstimos e financiamentos. Mudando esse cenário aqui no terceiro trimestre de 2020 até o primeiro trimestre de 2021. Aqui no segundo trimestre ficou aqui os empréstimos e financiamentos ainda ficou um pouquinho maior em relação ao capital investido pelos sócios e acionistas. Então, atualmente, na divulgação dos demonstrativos financeiros aí do último trimestre, do segundo trimestre de 2021, a empresa está sendo mais financiada com recursos de terceiros do que com recursos próprios. Bom, vou falar um pouquinho aqui está a análise de balanço, não é análise de balanço, é DRE, tá? DRE. Minha letra feia, mas eu acho que dá para entender. Depois eu corrijo aqui no meu blog. Lembrando que o link aqui da análise está aqui na descrição do vídeo. Bom, volume de receitas muito bom, está numa tendência de alta fortíssima. Desde o primeiro trimestre de 2021 ao segundo trimestre o primeiro trimestre de 2020 ao segundo trimestre de 2021 está numa tendência de alta. Esperamos aí que continue crescendo firme e forte aí o volume de vendas da empresa, e também explica aqui o aumento das promessas de recebimentos através de vendas a prazo. Bom, aqui a gente tem um resultado bruto, também está numa tendência de alta fortíssima. Isso aqui é o primeiro lucro da empresa. Acompanhando aqui o volume de vendas numa tendência de alta muito boa. O lucro operacional também acompanhando o lucro bruto, tendência de alta fortíssima. Resultado financeiro é o que a empresa tem lucro ou prejuízo através de operações financeiras. Quando está no patamar negativo, quer dizer que as despesas financeiras ultrapassaram o total de receitas financeiras da empresa. A gente consegue analisar que de todo o período estudado sempre esteve no patamar negativo, ou seja, as despesas sempre superaram as receitas financeiras, com principal destaque aqui ao terceiro trimestre de 2020, que destoou muito dos demais períodos. Aqui envolve operações de variação cambial, juros que ela paga de empréstimos e financiamentos, variação aí de lucro ou prejuízo em operações e investimento em outras ações de outras empresas na bolsa de valores, e rendimento também de renda fixas. Bom, aqui a gente tem um lucro e prejuízo do período. A empresa sempre teve lucro, está numa tendência de alta fortíssima desse lucro,
salvo 2020, que teve deixa eu corrigir aqui que ficou feio. Salvo aqui o terceiro trimestre de 2020, que teve um pequeno prejuízo puxado aqui pela alta despesa financeira aqui, como a gente consegue analisar aqui no gráfico, que puxou a empresa para um prejuízo. Mas os demais períodos aqui, só com esse daqui foi uma situação não recorrente, mas os demais períodos aqui ficou a empresa teve um lucro líquido aí de tendência de alta fortíssima, só deu uma quebrada aí no terceiro trimestre de 2020, mas aí depois no quarto trimestre de 2020 voltou com força e nos demais trimestres aí continuou numa tendência de alta muito boa. Vamos verificar, analisar os próximos demonstrativos que a empresa for divulgar e verificar se esse lucro vai continuar numa tendência de alta. Bom, pessoal, termino a análise aqui. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando, quem puder estar se inscrevendo no canal já contribui demais para a continuidade do projeto. Quem quiser dar uma olhadinha nos gráficos aqui com mais calma, com mais paciência, o link está na descrição do vídeo. Sucesso a todos, até os próximos vídeos.